A partir de agora, na Rádio Clube, Conversa com Sabor. Receitas, entrevistas, dicas, cultura, gastronomia de forma simples, descontraída e criativa para o seu dia. Conversa com Sabor. Apresentação, Mônica Malé. Olá, muito bom dia para todos vocês que estão aqui ligadinhos com a gente na Rádio Clube AM 1120. Para quem está no site clubesjcampus.com.br. E claro, para você que está aí vendo o programa pelo YouTube. Lembrando que o YouTube ele tem umas coisinhas assim para que engaje mais. Não só o programa, como também toda a equipe, toda a rádio. A gente fica muito contente se vocês fizerem essa participação. E como é que isso funciona? Tem lá escrito inscrever-se. Clica ali. Aí tem um sininho do lado. Esse sininho é para ativar um lembrete. Tem uma mãozinha para cima, curtir o vídeo e para ficar melhor ainda, compartilhar. E hoje eu estou aqui com o suporte e apoio técnico de Felipe Jatobá, começando esse programa. E hoje hoje eu tenho convidado, gente. Você sabe que toda hora eu falo aqui dele, né? Todo programa, no começo, no meio ou no final, eu falo dele porque eu digo que ele é a solução para a sua casa. Mas antes de começar a conversar com ele, não posso deixar de dar aquele meu bom dia muito especial para esses ouvintes participativos que sempre mandam mensagem aqui pra gente. O Johnny do Vale, o Batista, o Domingos do Bairrinho, o Casal 20, o Luiz Carlos de Carvalho, nosso querido viajante do bem, que participa aqui, manda mensagem, comenta o programa. E claro, meu paizinho que tá sempre ligadinho aqui comigo. Um beijo. Eu fiquei feliz que o Johnny do Vale falou que eu tenho um jeito diferente de fazer rádio. É porque talvez eu não seja locutora, eu seja comunicadora, cozinheira, professora, sei lá. Estou aqui dando o meu melhor para vocês todas as manhãs. Bom, gente, hoje eu tô com ele, que eu falo sempre dele, o SOS Prado, né? Na verdade, o nome dele é Prado, né? Cilardo Prado. Mas a gente vai falar de coisas muito interessantes e muito pertinentes, né? Porque vocês podem pensar, mas Mônica, elétrica, hidráulica, tem tudo a ver com cozinha, né? Uma cozinha funcionar em ordem, com segurança, tem que estar tudo redondinho, é primordial. Afinal de contas, sem água, sem fogo, sem gás, sem eletricidade, a gente não faz nada. Então, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Conversa com Sabor. Bom dia, minha linda esposa. Adoro. Agora ele me deixou sem graça. Bom dia aos seus ouvintes, bom dia aos espectadores também. É um prazer estar aqui. Aí você vê que coisa como ele é, né? Eu não tinha falado isso, mas tudo bem. Tá igual quando a aluna me chamou, te amou, né? Que eu fui aluna que tem o Sou Mulher às segundas-feiras. Bom, a gente resolveu fazer essa pauta para trazer como é importante esse cuidado, né? Principalmente com parte elétrica e hidráulica de cozinha. Mas eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes aqui sobre a sua formação, né? Em elétrica, em marcenaria, contasse um pouco dessa trajetória para que eles entendam, né? Para a gente chegar sobre essa pauta que a gente vai falar aqui. Ótimo. Eu sou formado em vários cursos pelo Senai, sendo que o primeiro foi marcenaria. Não atuo na área, mas tudo que for relacionado à marcenaria, que pode ser feito com ferramentas manuais, eu executo. Depois veio elétrica, que é uma paixão minha, porque é muito particular, não é que seja difícil, mas é uma coisa tremendamente segura, fundamental numa casa. Veja, não adianta você construir um castelo magnífico, sendo que a alma da casa, que eu considero elétrica e hidráulica, não funciona. Isso que você está falando é muito interessante, né? Porque as pessoas elas tendem a querer economizar justamente nesse tipo de material, porque é aquilo que ninguém vê. Exato. Ninguém vê quando está funcionando direito, né? Agora, quando dá um problema, aí fica evidente. Então, assim, qual que são os cuidados
que as pessoas devem ter quando chega nessa parte, né? Claro que a gente sabe, a gente até conversou antes sobre isso, que quem vai fazer a parte elétrica da sua casa, aliás, quem vai construir a sua casa, tem que ser um técnico, ou um engenheiro, ou um arquiteto. E quando chega nessa parte elétrica, você tem os engenheiros eletricistas, os técnicos em elétrica, como é o seu caso, né? Mas qual que é o cuidado, né? Porque, infelizmente, as pessoas, a gente sabe que elas fazem de forma curiosa, ou porque não tem como contratar um profissional habilitado, ou porque pensa, o que também é um mito, que é muito caro esse tipo de mão de obra. Então, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de comprar e fazer essas instalações elétricas numa casa? São muitos cuidados. Você tocou numa parte muito, muito sensível, porque quando se começa uma obra, seria de extrema urgência e segurança o quê? Contratar um profissional para poder avaliar o que você precisa realmente na sua residência. Você precisa fazer a carga. Hoje é tudo eletroeletrônico, inclusive nós temos fogões, fornos, geladeira, micro-ondas, forno elétrico, enfim. Hoje a casa tem ar-condicionado, tem aquecedor, chuveiro elétrico também. Tudo que tem resistência puxa muita energia. Então, o que o profissional tem que fazer? Primeiro, ele tem que saber a carga que vai ser utilizada. Para isso, tem que ter um profissional habilitado. Mesmo que ele esteja acostumado, tem o tio, tem o pai, tem o avô, tem o vizinho. Eles sabem puxar fio. Na realidade é isso. O que acontece? Tem que colocar no papel. Tem que ter uma planta feito por um engenheiro eletricista, ou mesmo engenheiro civil. Eles também estão habilitados, até uma certa carga, executar essa planta. Então, seria extremamente importante ter um profissional habilitado para fazer com que funcione. Não só elétrica, estou avisando também. Elétrica e hidráulica. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Acontece muito da pessoa ter um problema, derrete o fio grudado no disjuntor, ou ela compra um chuveiro mais forte, ou ela compra um eletrodoméstico mais forte em carga, né? Que a gente está falando que exige mais energia elétrica para funcionar. E aí ela tem aquela solução mágica, maravilhosa, que é colocar um disjuntor mais forte para que aí não caia o disjuntor e nem pegue fogo no fio. Qual é o problema de ter esse tipo de conduta? Então, assim que você compra um eletrodoméstico, vem escrito, o fabricante já tem que ter como norma qual é a capacidade elétrica desse produto. Então, a potência dele é que você vai verificar se a sua fiação está na bitola correta. O que é bitola? Bitola é a espessura do cabo que vai conduzir essa energia. Ele pensa que todo mundo aqui é eletricista, que todo mundo sabe o que é bitola. Tem que ter a grossura do fio. O fio tem uma grossura, ele tem que fio. ter. Quanto mais grosso o fio, tem que ter uma medida. Mais essa carga medida, ele aguenta. Hoje, atualmente, é em milímetros. Antigamente já caiu tudo isso daí. Hoje é tudo cabinho. Antigamente era fio rígido. Hoje não. Hoje é tudo cabinho específico. Até mais fácil de trabalhar. Mas eu trabalho com ele, inclusive, totalmente soldado, estanhado. Por quê? Para dar segurança. Então, voltando. Você compra um chuveiro. Está lá 6.800 watts, 7.800 watts, 8.000 watts. Você fala, vou colocar, ele vai esquentar. Aí seu fio é de 4 milímetros, que seria a bitola dele. Não vai aguentar. Ele tem uma capacidade de resistência até 30 amperes. Aí vai para o amperagem. Mas a pergunta que eu fiz foi a seguinte. Qual é o risco de ter essa conduta de vou colocar um disjuntor mais forte sem que seja feita a troca da fiação? Isso cabe para chuveiro, micro-ondas, forno elétrico. Tudo. Qual é o problema? Qual é o risco? Por que as pessoas não devem ter esse tipo de conduta?
Primeiro, vai torrar seu fio. Não vai, ele não aguenta, ele esquenta. Atualmente, o fio não propaga mais a chama. Ele derrete ali mesmo. Não pega fogo. Não pega mais fogo. Hoje, se for esses fios novos. Fios novos. Fios se for antigos, aquele cabo antigo, vai pegar fogo. Vai pegar fogo na residência inteira, porque vai correr toda a instalação. Até chegar na caixa de disjuntores, até chegar na rua. É uma loucura. Então não pode. Vem especificado, principalmente chuveiro, bitola do fio. Está escrito lá na própria caixa do chuveiro. Quanto que eu devo usar de disjuntor? Quantos amperes? Está lá escrito. Se isso não for obedecido, fatalmente vai torrar. Vai torrar primeiro a conexão do chuveiro com a fiação. Se não tiver um borne, que é um adaptador, também na sua medida. Tudo tem uma medida. Tudo tem uma razão de ser. Tudo já foi aprovado. Gente, eu vou falar uma coisa. Norma. Não, lá vem ele com essa norma. Quando ele começou a fazer as coisas lá pra gente, eu falava, vamos fazer assim. Ele falava, no mínimo a norma. Eu tenho ódio da norma. Mas essa norma acaba com a minha vida. Mas tudo bem, a gente sabe o quanto é importante, né? E ele falou muito de chuveiro. Então, para vocês verem, resumindo tudo isso, o que a gente está querendo dizer, o que ele está querendo dizer aqui não adianta você comprar um chuveiro novo e trocar o disjuntor. Você precisa fazer toda a troca da instalação para que você tenha segurança, né? Senão você toda hora vai queimar o fio se for uma instalação elétrica nova, e se for uma instalação elétrica antiga, onde ainda é usado fios e não cabos, você vai causar até um incêndio dentro da sua casa, o que é muito perigoso. E mesmo que você tenha seguro residencial, pode ser que até o seguro fale, mas espera aí, isso aqui estava fora da norma, e você pode ter muitos problemas futuros. Mas o nosso foco aqui, mais do que a residência, é o coração da casa, que é a cozinha, né? E como ele já falou, como nós somos casados, ele veio aqui contar em primeira mão para essa audiência maravilhosa, né? Eu aqui com todo o meu profissionalismo, ele... tudo bem, a gente aceita, eu supero. A gente conversa muito sobre coisas que aparecem, né, para ele arrumar e que são verdadeiros absurdos de instalação. Que são extremamente perigosos. Então, a gente hoje tem aqui, em São José, principalmente, a questão do gás encanado. Aliás, também tem o gás de botijão, mas o gás encanado. E aí, às vezes, a pessoa manda fazer um móvel planejado, resolve instalar um fogão elétrico e junto em cima tem o fogão a gás, né? Então tem um forno elétrico e um fogão a gás, às vezes um cooktop, né? Que é aquele que fica só em cima da bancada, não tem forno, e a pessoa compra. E aí instala a mangueira, né, do gás, que junto com passando fiação muito elétrica. Próximo à fiação elétrica. Então eu queria que você falasse um pouco, relatasse pra gente quais são os maiores absurdos que você vê, o quanto eles são perigosos, né? E por que a gente não deve fazer isso. Sim, Então, nesse caso que foi um caso muito específico que a gente... aconteceu com você, primeiro, esse que eu falei, né? Qual que é o problema? Por que eu não posso pôr? E o que é isso? Essa situação do gás e eletricidade? Por que elas não podem dar de mãozinhas dadas? De jeito nenhum. Você vê por aí, onde tem instalação de gás, proibido fumar. Tudo bem, você está com uma chama. Se houver qualquer vazamento de gás, aquilo vai explodir, vai pegar fogo. Tá certo que tem certos equipamentos que têm segurança. Não deixa explodir, é como no posto de gasolina. Tem válvulas de segurança que impedem que essa chama se propague. Mesma coisa é o botijão de gás. Se você tocar fogo nele, ele vai pegar fogo, se quebrar a válvula e incendiar, não tem problema. Você tem que abafar. Aliás, agora que você falou de botijão de gás, eu sei que eu já te fiz uma pergunta, você está respondendo, estou te interrompendo, mas é porque é interessante. Mudou a norma, né? Antigamente a gente tinha aquelas mangueiras de plástico. A gente ainda pode usar? Pode. Como é que funciona isso? Pode usar ainda. Vamos falar primeiro de quem tem botijão, depois de quem tem o gás encanado. Data de validade. Então, você pode colocar uma mangueira até 1,20 m, 1,5 m no máximo.
é permitido ainda a mangueira com aquela faixa amarela. Lá vem escrito 3 anos que ela pode ser utilizada e depois disso tem que ser substituída. Mesmo a válvula de gás também tem uma data de validade. Eu pergunto porque quando a gente tinha, né, o restaurante, a gente era obrigado a usar treliçada de aço. Não, aí é questão de segurança. Primeiro, você usava um cilindro maior, o de 45. Ele tem uma pressão maior. E você tem que... uma adaptação no cilindro é diferente. Não tem a válvula saindo do cilindro, vai direto para a válvula que está fora, a reguladora de pressão. Mas me fala uma coisa, se eu quiser colocar na minha casa essa treliçada, eu posso? É mais seguro? É mais recomendável? Qual que é o prazo de validade dessa? É maior? Maior. Tem pelo menos uns 2 anos. E essa ou mais. distância entre o fogão e o botijão, ela pode ser maior quando você tem uma mangueira treliçada? Tem mangueiras até 2 metros, 3 metros, no máximo. Por quê? Aí requer que você faça uma tubulação. Não é permitido... mesmo sendo botijão? Mesmo sendo botijão, não pode. Porque o botijão é o GLP. E o gás natural, que é o GN, né, que vem na rua. Esse gás natural tem uma pressão contínua, não modifica, e você tem essa medida de mangueira que chega na sua casa, no seu apartamento, enfim, é uma tranquilidade, você não precisa ficar carregando Então, botijão. E aí a gente falou do apartamento, falou de móvel planejado e falamos essa situação de ter ter a tubulação do gás. A tubulação. Mas assim, o que acontece? Por que eu acho esquisito? Geralmente o apartamento deixa ali direitinho aonde você vai instalar o seu gás. Se você tem uma situação onde tem um cano ou uma mangueira de gás ligado num gás natural e junto um fio passando, tá tudo errado. Tudo errado. Não, não pode. É o que nós estávamos falando de proibido fumar. Não pode ter chama. O que acontece, em maioria das vezes, fogão elétrico requer uma carga específica. Então, vamos supor, 4.000 watts de potência. Você precisa de uma fiação condizente com aquela potência. O que acontece? Eles colocam uma extensão e um fio de lâmpada. Aquilo pega fogo, derrete. Aí pega fogo. Pega fogo e tá com gás ali do lado. Porque não pega fogo no disjuntor nem queima o fio. Na verdade, pegam uma extensão. Vou explicar direitinho. Eu pego uma extensão qualquer, liga naquela plug de um fogão que precisa de uma amperagem alta e do lado tem uma tubulação de gás. Já aconteceu, já houve. Não pegou fogo porque a tubulação de gases era feita em cobre, né, soldado direitinho, mas queimou a tubulação. Se houvesse um incêndio ou alguma coisa que derretesse a solda, né, porque o cobre, o ponto de fusão é muito grande. Se tivesse corroído de alguma maneira um furinho ali, explodia o apartamento. Não sei se explodiria de imediato. Porque pegaria fogo. Porque escape de gás pega fogo primeiro. Se houver acúmulo de gás, explode. Ah, tá. Tanto que, se houver, por exemplo, a gente vê até em filme, a pessoa estoura a mangueira de gás e deixa lá. A pessoa chega à noite, acende a luz, dá o quê? Uma faísca. Essa faísca é o suficiente, é como isqueiro. Você tem uma faísca e tem o gás. A mesma coisa. Se você tem um compartimento cheio de gás, qualquer faísca... Gente, é o suficiente. É super perigoso. E aí, a gente nós falamos muito aqui de energia elétrica e gás, e a gente tem que ir para um outro setor, que é a parte hidráulica, né, da cozinha. Lá em casa, eu vou falar, gente, este homem me faz gastar fortunas em papel toalha, tô brincando. Mas é assim, por quê? Porque
gosta que a gente... Ele gosta, não. Ele diz que ele vai explicar. Porque a gente sempre tem que limpar os pratos antes de colocar dentro da pia para lavar. Não deixa de jeito nenhum jogar óleo dentro da pia. Não deixa a gente deixar muita gordura acumulada na cuba. Então, eu queria que você explicasse por que essas medidas simples são tão importantes. Por que você exige esse cuidado, né? Porque não é só a comida. Pelo que eu entendo, a sua preocupação é muito maior com a gordura do que com o acúmulo de comidas. Nós temos aí, gordura é como nossas veias. Se você encher de gordura, ela entope. A tubulação é a mesma coisa. Vai entupir. Mas nós estamos numa época tão preocupados com o meio ambiente. Um copo de óleo contamina 1.000 litros de água. É algo absurdo. Então, tudo que vai ser lavado tem que ser primeiro retirado. Então, gordura, resto de comida qualquer, não jogue dentro da pia. Tenha um ralinho que você possa recolher o que ficou a mais. Mantenha a sua pia limpa, não deixe criar gordura, mesmo porque é higiene. Tudo que for ser lavado, mesmo que tenha a máquina de lavar, não jogue lá, porque vai estragar a tubulação da máquina de lavar. Você tem que colocar praticamente quase limpo, raspe tudo, passe um papel, tire essa gordura, tire o resto de comida, sei lá, vegetais, carne, principalmente resto de gordura. Mas, por exemplo, se eu tiver uma pia com água quente, eu jogo água quente lá, não ajuda? Porque água quente dissolve. Ajuda a você ficar... E o detergente? E o diabo verde? E a soda cáustica? Me conta tudo. Não. A soda cáustica vai servir para desentupir a besteira que você fez. Pessoal, eu vou falar uma coisa... não sei nem se deveria falar ou não. Então não fala. Cuidado com o horário. Mas é fundamental que vocês tenham na sua casa funcionando elétrica e hidráulica. Porque é a alma da sua casa. É o que eu falei no começo. Não adianta você ter um castelo e não funcionar esse castelo. Você não ter conforto. Conforto na hora de que você vá tomar um banho, na hora que você utiliza seu vaso sanitário, na hora que você vai escovar seus dentes, na hora que você vai preparar uma comida, na hora que você precisa ler, na hora que você quer assistir televisão, na hora que você precisa de um computador. Tudo isso é conforto. Você nem sabe se está funcionando ou não. Está escondido, está dentro das paredes. Então é a sua alma trabalhando para o seu conforto. Não é gostoso você chegar a abrir uma torneira de água quente? E ela funcionar? E funcionar. Você colocar sua banheira para encher e colocar... Aliás, já que você está falando disso, por que tem torneira que dá choque? Claro. Ué? Não. É aquecedor elétrico. Sim, claro. Então, esse aquecedor elétrico está em curto. Está vazando energia. E ele vai... Se não tiver um sistema de aterramento correto, vai transferir para onde? Para a tubulação. Se essa tubulação for de cobre, ela vai ser transferida. Se a tubulação for plástica, né, PVC, CCPVC, isso tudo vai ser controlado. O chuveiro é o que mais dá choque. Mas não é um perigo? Por que as pessoas ficam grudadas no negocinho lá? Porque não acontece mais tanto, mas acontecia muito. Da pessoa ir abrir o chuveiro ou uma torneira e ficar lá tomando choque grudada. Até alguém dar uma paulada para a pessoa sair. Está escapando energia. Mas a tubulação, se ela for metálica, ela vai transferir. Pode ser transferido pela água. A água, na realidade, é um isolante. A água pura, pessoal. A água com sais, ela é condutora.
E vira uma coisa Mas por que, maravilhosa. se eu, por exemplo, a gente E vai se para aquela... tiver realmente na água, por exemplo, caixa d'água muito suja, Não, mas eu quero cheia perguntar de uma ferro, coisa. ferrugem, Tá bom, mas eu quero perguntar você vai uma coisa. tomar um choque Mas espetacular. e por que usar chinelo resolve? Você isola. Porque borracha. senão a borracha isola. Senão você vai servir de terra. Se não tiver um bom sistema de aterramento, a corrente vai passar por Que é você. a história daquele fio terra. Fio terra. Se não tiver esse fio Então terra... tem que ter. Toda casa tem que ter um aterramento. Tem que ter um bom aterramento. Isso é uma longa história. Não, a gente não vai contar porque a gente não tem tempo. Não, Mas é qualquer aquela hora eu história de pegar falo. o fio terra para ligar outra coisa é loucura. Não pode. Não pode, um é perigoso. assassinato. Ligar fio terra no neutro. O neutro nunca será um terra. Apesar da norma dizer que todo fio terra deve ser aterrado, o fio neutro nunca será um terra. E acontece em vários apartamentos o quê? Eles colocam o terra no neutro. Se cair na rua ou em qualquer lugar uma das fases e for em cima do neutro, quem estiver tomando banho, quem estiver usando Se o fogão chuveiro for elétrico, né? vai morrer. Vai morrer? Vai morrer. Porque, olha, eu vou ser bem drástico. Morre. É um perigo. Então, o aterramento deve ser feito com hastes, uma série de coisas, como se faz um para-raio. Entendi. Exatamente. Entendi. Gente, vocês estão vendo como é importante, né? A gente fala que, na verdade, foi o que eu falei no começo, ele também falou, frisou, que para mexer na parte hidráulica, elétrica da sua casa, é imprescindível que vocês tenham um técnico habilitado, né? Então, por exemplo, no caso dele, ele é técnico, ele é eletricista, ele é técnico, ele pode fazer esse serviço, ele pode calcular essa carga. Tem os engenheiros eletricistas, os civis, os arquitetos. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que vocês vão achar esquisito. Um design de interiores não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Ele tem que ter por trás dele um profissional habilitado para fazer um projeto de hidráulica, um projeto de elétrica, um arquiteto ou um engenheiro tem que estar ali como o responsável técnico por essa mudança. Ah, Mônica, mas eu não posso mudar nem uma tomadinha de lugar? Pode, Cilardo, mudar uma tomadinha de lugar? Ele pode mudar. Por um profissional. Por um profissional. Porque é perigoso. Mas é só emendar fio. Se não só... emenda fio. É isso. Olha, emenda fio a gente pode emendar daqui na Lua. Se vai funcionar, é outro problema. Só uma fita isolante. A gente faz assim, ó, uma cobrinha, enrola uma cobrinha na outra, bota uma fitinha isolante. Os gatos da vida. A Bandeirante, a Eletropaulo, todas elas... Tem tirado o gato. Pode não? De todas as associações. Não pode. E a pessoa, às vezes, morre, né? Porque eles vão jogar Mas e dentro de casa? cabozinho. Porque se a gente pega o fiozinho e emenda dentro de casa? Se você souber o que está fazendo, pode. Também não pode. Mas Desde que você tenha um técnico habilitado. Não deve. Por quê? Bom, você pode... Se você souber o que você está fazendo, vai lá, desliga o disjuntor geral, emenda os fios e liga novamente. Não vai trabalhar com eles ligado, porque é o maior índice. Mas a pessoa não pode. Na verdade, ele tá dizendo isso porque ele se cansou de mim. Você tá vendo como que é marido? A gente vence ele pelo cansaço, entendeu? Porque ele sabe muito bem que quem tem que fazer isso é o profissional habilitado. Mas se você quer, faz e não me enche. Olha que coisa horrorosa. Isso aqui é uma entrevista, isso aqui é um programa de rádio. Não, tem que ter decoro, rapaz. Mas você tem que ter o número pelo menos do SAMU. Se der alguma coisa errada... Sair correndo e chamar. Gente, a gente tá brincando, mas tudo isso é pra dizer assim. Tem que ter muito cuidado, né? A alma da casa é a parte hidráulica e elétrica, realmente. Você, como ele falou, tem um castelo que não funciona, não adianta nada. Hoje em dia as coisas estão cada vez mais automatizadas e informatizadas Então, assim, é muito importante cuidar disso. Nosso tempo está terminando. Meu querido. Obrigado. Muito obrigada por participar aqui com a gente, dar todas essas dicas. Foi um prazer. O tempo é curto. Daria para dar 1 milhão de dicas. Mas aí, se vocês quiserem mais,
é só entrar em contato com ele e eu vou continuar falando. E o telefone dele é o 12 98147 7576. Vou repetir, 12 98147 7576. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço a todos. Foi muito bom. Espero que vocês tenham tirado dúvidas ou, se tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato com a gente. Se vocês precisarem do contato, eu já passei aqui, mas pode entrar em contato com a rádio também, que a gente passa para vocês. E esse foi mais um Conversa com Sabor, cheio de dicas e seguranças de hidráulica e elétrica. Muito obrigada pela participação de vocês e amanhã tem muito mais. Você ouviu na Rádio Clube Conversa com Sabor. Apresentação Mônica Malé.